Neste vídeo, irei falar sobre criação de campos de usuário. Ok? Esse nome de criação de campos de usuário, geralmente vocês entendem por UDF, User Defined Fields, que é campos definidos pelo usuário. O SAP ele permite que nós criamos campos definidos, pelo usuário, criamos campos de usuário nas janelas que ele aqui já tem dentro dele definido e configurado para isso, né? Então, para que você criar um campo de usuário, nós vamos acessar o menu Ferramentas, Ferramentas de personalização e campos definidos pelo usuário. Quando nós entramos nessa janela, o SAP ele já lista, se você olhar na categoria, quais telas nós podemos criar os campos de usuário via SAP, ok? Então, nós temos aqui o menu Cadastro, onde tem toda a parte de cadastro, não todas as telas, mas de algumas telas de cadastro, que nós podemos criar campo de usuário. Então, eu posso criar campo dentro de anexo, campanha, colaboradores, contrato, guarda-chuva, depósitos, itens, parceiro de negócio, recurso, numeração. Então, aqui fica liberado tudo onde eu posso criar o campo de usuário. Então, eu tenho a parte de cadastro, tenho a parte de documentos de marketing, tudo que refere-se a pedido de compra, cotação, pedido de venda, notas fiscais, devoluções, tudo que se trata da movimentação, que passa pela regra de nota desde o envio de suas devoluções, são documentos de marketing. Tá? Então, quando eu crio um determinado campo no documento de marketing, eu não crio somente em uma tela, eu crio em todas as telas que estão ligadas aos documentos de marketing do SAP. Que seja entrada de mercadoria, saída de mercadoria, tudo isso envolve o documento de marketing também. Ok? Pagamentos, que envolve a parte de pagamento, Título, cheque, documentos pagos, crédito, contas, toda a parte de pagamento, Produção, eu tenho a categoria produção, que eu também consigo criar. Tem a categoria contabilidade, cálculo de custo, orçamentos, oportunidade e tudo mais. Vale lembrar que se vocês estiverem na versão do SAP 9.3, algumas categorias não estão disponíveis para ser criado campo de usuário, ok? E na versão que eu estou, 10, na FP 2011, já tem algumas categorias definidas a mais aí que você pode criar campo de usuário, ok? Então, suponhamos que você tenha que criar um campo de usuário dentro do cadastro de item. Para você, muitas vezes, classificar um tipo de item, para você colocar se o item foi revisado ou não, para você ter informações, montar alguma coisa, ou montar algo, algum processo com esse campo, ok? Então, para criar um campo, basta você selecionar a categoria que você deseja. No caso, eu vou pegar o item aqui. Vou abrir, vou clicar dentro de item. Se vocês clicarem na setinha para frente, ele já vai listar os campos que já existe criado, ok? Mas eu vou clicar aqui no item e vou clicar no botão adicionar. Clicando no botão adicionar, é exibido a tela dos dados do campo que eu estarei criando. No título, eu coloco qual que é o título do meu campo, o nome do meu campo que vai ficar listado dentro da base de dados do SAP. Então, vamos dar aqui um exemplo, revisado. Descrição, a descrição que vai ficar visível para o usuário, revisado. E aí nós temos o tipo do campo que nós vamos criar. Quando eu clico no tipo do campo, notem que ele é um combo. Então, eu posso criar campo de alfanumérico, que vai aceitar dígito, caráter especial, letras de A a Z, maiúsculo e minúsculo, então vai aceitar tudo. Numérico, que só aceita número. Data e hora. Unidades totais e geral. Para cada tipo que eu seleciono, eu tenho uma estrutura, como se fosse um subtipo. Então, dentro de alfanumérico, eu tenho o padrão, tenho o tipo endereço, o tipo telefone e o tipo texto. Por padrão, o próprio SAP ele já deixa
configurada a quantidade de tamanho do campo que você vai ter, tá? Para esses tipos que estão aqui. No padrão, nós podemos ter até 254 caracteres aqui. E caso nós precisamos de um campo muito grande, que vai colocar uma descrição, que vai compor algo que precisa de bastante caracteres, você pode vir no texto. Por quê? Porque ele armazena no banco até 2 GB, que dá em torno de mais de 2 milhões de dígitos aí, ok? Se você escolhe a estrutura numérica, o tipo numérico, ele não tem estrutura. Então, ele é um tipo numérico, que ele vai aceitar números inteiros, né? Quando eu escolho data e hora, eu posso escolher a estrutura, ou o campo sendo como data, ou o campo sendo como hora. Unidades e totais, aí eu posso trabalhar com o campo sendo taxa, valor, preço, quantidade, porcentagem e medida. Vale muito lembrar a vocês que nas configurações da empresa, você tem esses campos aqui que trabalham com as casas decimais. Então, dependendo do campo que você vai criar, ele vai puxar também as casas decimais que refere-se ao campo que vocês alteraram no cadastro, ok? E quando eu coloco geral, eu tenho campo de conexão ou campo de imagem, tá? Então, vou pegar aqui alfanumérico para um exemplo. Nós também temos o campo de validação. Nessa validação, eu posso não ter selecionado nenhuma validação, eu posso criar meu campo vinculado a uma entidade. O que é vinculado à entidade? Nesse momento, eu posso falar se eu quero com link de objeto do sistema, com tabelas do sistema. Então, nós temos algumas tabelas definidas aqui, que vai saber permite eu criar um campo que, quando clicado no Choose from List dele, a bolinha que fica do lado dos campos, ele me abre essa tela principal aqui, né? Posso criar definição ligada à tabela, que eu posso ter tabela de não objeto, de no object, né? Que não é vinculada a nenhum tipo de objeto, e eu vou conseguir fazer esse uso. E também posso criar vínculo, né, ligado à tabela de UDO, a tabela de objeto que eu crie. Tá? Então, aqui são tabelas não objeto, tabelas com objeto que eu posso criar aqui. Ok? Eu tenho a opção de valores válidos, eu posso ter uma lista de valores válidos, que vai aparecer como um combo depois. Ok? E também eu posso utilizar o avançado, que eu vou criar regras. Posso criar que esse meu campo vai iniciar com, terminar com, conter, não conter, comprimento igual, comprimento maior que, igual a, comprimento menor que ou igual a, tá? Que eu posso fazer e aqui digitar o valor que eu quero. E também eu posso criar campos com valores padrão para o campo. Eu posso deixar e tornar o campo obrigatório também, ok? Então, vou criar meu campo revisado do tipo vários valores e vou colocar aqui que ele vai ser sim, vou colocar aqui S para sim, N para não, ok? Falar que o padrão dele vai ser não e vou adicionar. No momento que ele está adicionando, ele vai verificar se existe algum usuário conectado. Caso exista, que seja usuário ou qualquer aplicação que esteja utilizando o recurso do SAP, ele vai mostrar para você o que está acontecendo aqui. E aí você pode, nesse momento, vir e ou abortar ou ignorar. Quando eu ignoro, ele vai dar uma mensagem para o usuário que está sendo criado o campo de usuário, né? Então, já criou o campo aqui para mim. Vou criar aqui um novo campo, depósito, aqui, depósito, vou colocar sem acento. Só que nesse momento eu vou falar que ele é vinculado a uma entidade do sistema já, um objeto do sistema, que está vinculado ao depósito. E vou adicionar.
Pronto. Feito isso, vamos acessar a tela de cadastro de estoque. Então, vou entrar aqui no estoque, cadastro do item. Vou ativar a opção em visão, campos definidos pelo usuário, para ele me trazer os campos aqui do lado. E notem que os meus campos já apareceram do lado. O revisado por padrão está como não. Por quê? Porque eu deixei ele como padrão não. E o meu depósito não está informado nada. Se eu vier aqui, vou clicar aqui para escolher um item, ok? Notem que o meu revisado eu posso mudar para sim e não, que é a lista que eu criei. E no meu depósito, ele apareceu para mim a opção de escolha de lista. Então, se eu clicar aqui, ele vai me abrir a janela de depósito do SAP e eu posso selecionar qual depósito eu estou fazendo parte. Quando eu faço esse processo, né, o que ele já traz para mim automaticamente? Já traz até a seta de ligação, que ele já traz para qual depósito está vigente. Ok? Eu posso voltar ainda aqui dentro do campo de usuário, acessando o menu ferramentas, né? Ferramentas, personalização, campo definido pelo usuário, acessar a tela cadastros, itens, abrir aqui a janela de itens e ainda alterar. Mas quando eu faço a atualização, ele não permite eu fazer muita atualização, né? Eu consigo vir aqui e colocar como nenhum, isso ele me permite, mas não permite eu mudar o tipo do campo e nem a estrutura que eu criei. Eu posso vir aqui nos valores válidos, colocar valor válido, posso vir aqui no entidade, mudar, então quero conta contábil, dar um atualizar, dou um sim, ignorar, ele vai atualizar o campo para mim, que agora mudou. No meu campo de revisado, se eu clicar aqui em atualizar, eu também posso colocar como nenhum, então não vou deixar aqui. Ele vai atualizar aqui para mim, notem que ele vai fazer a atualização que precisa. Posso vir aqui de novo, deixar ele fazer o processo. Ignorar. Posso vir aqui ainda e vou tentar diminuir, colocar 5 e dar um atualizar. Ele não permite eu reduzir o campo, mas ele permite eu aumentar o campo. Ok? Então, caso eu tenha um campo que tem que ter um valor menor, não vou conseguir, somente aumentando o campo. Ok? Deixa eu dar um OK aqui. Vou acessar a tela de cadastro de item novamente. Notem que o meu revisado já não tem a lista e o meu depósito como depósito ainda, porque eu coloquei um nome como depósito. Posso vir aqui agora, selecionar um documento. Aqui veio marcado como N, né? Que eu deixei como padrão. E na hora que vai abrir a lista de conta para mim agora. E eu consigo selecionar a conta contábil. Ok? Então, criação de campo de usuário, né, ou User Defined Fields, você pode fazer a criação do campo do jeito que precisar, da maneira que precisar, e você consegue colocar em qualquer processo que você tenha aí dentro da sua empresa ou da empresa que você está prestando consultoria, ok? Podem ser que exista necessidade de criar campos que não encontra-se aqui. E existe uma outra maneira também, que vai ser tratado num outro vídeo, mas dentro do SAP, o que é possível de criação de campos, né, nas janelas que ele permite, vai estar tudo aqui em categoria. Até o próximo vídeo.